Acha que assim que as reservas de Bitcoin se esgotarem, pode começar uma mudança de ativo no mercado? Tipo, abandonarem o Bitcoin e o valor cair? Eu não acho que... É assim, ó, só existe uma chance do Bitcoin... Só existem duas chances do Bitcoin perder o seu status de Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin, Eliseu, ele não é uma moeda. O Bitcoin é uma ideia. É isso que a gente tem que entender. O Bitcoin é uma ideia. Qual que é a ideia? É a ideia do ponto a ponto, né? De pessoa para pessoa. É a ideia de não ter um agente terceiro na parada, por exemplo, um banco, um banqueiro, uma corretora, né? Então o Bitcoin, ele é uma ideia. Só existem duas formas do Bitcoin morrer, digamos assim. E isso só vai acontecer, ou melhor, isso só aconteceria se a gente tivesse uma alternativa ao Bitcoin. Então, quais são as duas formas, na minha visão, que podem fazer o Bitcoin, com muitas aspas, morrer? Primeira, um hack muito cabuloso no sistema, tá? E quando eu digo hack, não necessariamente é hackear o Bitcoin. É, às vezes, uma computação quântica que veio antes do momento e não preparou e minerou todas as moedas e minerou 800 mil blocos e pegou a chave privada de todo mundo e rasgou, tá? Então, é uma probabilidade pequeníssima, minimosíssima, ridiculamentíssima, mas é uma probabilidade que existe, tá? É o Bitcoin perder o seu valor por conta de um hack, tá? Imagina só, o cara constrói um computador quântico absurdo e ele consegue minerar todos os bitcoins daqui pra frente e pega todas as carteiras mais fodas e pega esse bitcoin de todo mundo. Acha a chave de privada de todo mundo. É uma chance minúscula, ridícula de existir, mas seria uma hipótese, né? Estamos falando de hipótese, tá? Qual que seria a outra hipótese? Seria a gente conseguir construir uma outra criptomoeda que seja mais resistente ainda à censura, que seja ainda mais descentralizada, e consiga ter uma escassez assim como o Bitcoin tem. E aí, cara, não é que o Bitcoin ele foi ultrapassado. Aí é uma questão de melhoramos o Bitcoin. Mesmo que seja um outro protocolo. Tá? Mesmo que seja um outro protocolo. Então eu só vejo o Bitcoin acabar e ele ser destronado por duas coisas. Ou um hack muito louco no sistema, o que não aconteceu até hoje. O Bitcoin tem 16 anos, até hoje não aconteceu. Tá? Nós tivemos um bug em 2011, se eu não me engano. A rede foi parada ali por cerca de 7, 8 horas. Foi resolvido a questão programática da coisa e aí voltou aos trilhos, tá? Mas foi um negócio lá no início, eu tô falando de 2011, se eu não me engano, 2012, 2011, né? Foi lá em 2011 a parada, ou seja, o Bitcoin não era nada, né? Tinha meses ali de vida. De lá pra cá, ele vem funcionando assim, ó, no full, pau tá torando. Então, o Bitcoin ser destronado não tem nada a ver com minerar todas as moedas ou a escassez aumentar, diminuir. O Bitcoin ser destronado só aconteceria se a gente tivesse algo mais descentralizado, mais escasso e mais seguro que o Bitcoin. E hoje nós não temos, né? Por quê? Porque o Bitcoin ele não é uma moeda. A gente tem que parar de entender o Bitcoin como uma moeda. O Bitcoin é uma ideia, cara. O Bitcoin é uma ideia. A gente pode mudar de nome, a gente pode mudar a blockchain, a gente pode mudar a forma de consenso. Beleza, é discutível. Mas o Bitcoin, o que fica é a ideia do Bitcoin. É a ideia da descentralização, é a ideia da emissão de uma moeda, de uma reserva de valor, de um meio de troca que não seja mantido por um governante, um governo, ou um estado, ou um banco central. É a ideia de você poder transacionar Bitcoin com quem você quiser, desde que você siga as regras da rede, né? Óbvio. E ninguém vai te encher o saco. Por que você fez, por que você não fez? Por que você mandou pra tal lugar, por que você não mandou? Por que você tá holdando determinada carteira? Cara, você holda onde você quiser. Você é livre pra isso. Inclusive na corretora, se você quiser. Essa é a grande sacada do Bitcoin. Então a gente tem que parar de entender o Bitcoin como uma moeda. O Bitcoin é uma ideia, cara. É a ideia da revolução financeira. É a ideia da revolução monetária. Logo, a não ser que a gente tenha uma ideia muito melhor do que o Bitcoin vai se manter como o topo. Ele vai se manter como o rei das criptomoedas. Ele vai se manter como o rei da descentralização, da soberania financeira individual. Sacou a ideia? Então, vamos parar de olhar o Bitcoin como uma moedinha.
Vamos parar também de olhar o Bitcoin, não que você não tenha Vamos lá, não é que você não tenha que olhar para isso, a questão especulativa, a questão do preço. Vamos parar minimamente para olhar para isso. O preço é legal, subir é bom, né? Melhorar de vida é legal, ninguém tá falando o contrário, não é isso a questão. Mas vamos parar de olhar o Bitcoin só como um ativo especulativo. Vamos parar de olhar o Bitcoin só como uma moeda que pode ou não valorizar. Vamos olhar como uma ideia. A ideia de que o ser humano pode voltar a ter seu próprio dinheiro sem a tutela do Estado.